Fala galera, estamos no ar com mais um episódio Primos Cast. Hoje, a terceira edição, terceiro episódio. O convidado já está conosco, Aline Schmidt aí. Já vocês vão conhecer de tudo dessa mulher. Mas, Gabriel, qual a expectativa para esse dia? Cara, minha expectativa tá muito grande, cara. Estar com os primos para mim é surreal. Vamos que vamos para cima. E aí, Gessé, qual a tua vibe de hoje aí? O que tu espera? Pô, cara, energia muito positiva, né? Já viemos de um podcast bacana cedo e agora aqui com a Braba. Meu Deus. Vamos aprender muito aqui hoje. E temos que agradecer também, né? Com certeza. E para falar em agradecimento, nada melhor do que chamar, né, a Masterson, a Braba aí do material de construção, já há mais de 3 décadas já aí entregando a toda a baixada. Galera, se fosse vocês, chama lá que é a melhor, é a Braba. Entra no Instagram deles lá, da Masterson, cara, vocês vão ver as melhores peças, os melhores preços. Valeu, galera, vamos que vamos. Como morador de Santa Cruz da Serra, eu fico muito feliz em anunciar agora o próximo patrocinador. Novo, né? Seja bem-vindo. João, muito obrigado aí por acreditar no nosso projeto. Centro de Formação João Nogueira demais. Mineiro. É isso aí, obrigado. Referência. Então vamos falar também aqui da Lemos Carioca, que é a minha loja, gente, é a minha queridinha, tá? Nós estamos entregando aí em toda aí região de Caxias, de Magé. Vem com a Lemos. Segue nosso Instagram lá, que é @lemos_carioca. Vamos que vamos, galera. Galera, agora eu vou apresentar o novo patrocinador do Primos Cast, que é o meu canal de jornalismo esportivo, que é o Flamengo News Futebol. Se você quiser ficar informado, né, ficar por dentro aí das notícias do Flamengo, segue a gente aí no canal do YouTube. É bom Bacana, citar que esses dois aqui fazem parte do time e estão pagando para botar a marca deles aqui. É só aqui no Primos Cast. Tem que acreditar. Tem que acreditar, né? E com certeza aí, tamo junto, porque chegou mais um novo patrocinador. Sim, que é a BenQu, né, de cursos preparatórios. Isso aí. Gente, vocês querem mudar de vida, né, e ter uma aprovação? Cara, cursos preparatórios para você que faz concurso público é a melhor da região, tá? A BenQu é a melhor da região e vão para cima. E tá com a gente nosso amigo Bruno Souza. Mais uma vez, te agradecer, Bruno. É você que precisa de serviço de proteção veicular. Bruno Souza preparou uma mega promoção para você. É só você acessar esse QR Code, já cai lá e tem descontos especiais para você. E vamos que vamos Eu aí. amo A Gênesis. Tem Gênesis também, você? Eu tenho. Ai, que bom. Aí, tá ouvindo aí, né, Bruno? Tem Gênesis. Eu amo a Gênesis. E hoje, gente, com muita alegria, quero apresentar a minha amiga. Na verdade, eu vou chamar a minha irmã branca. Ela me chama de Irbão. É, porque ela fala que a gente tem a voz anasalada. Então, a minha irmã tá aqui, Aline Schmidt. Prazer ter você com a gente nesse episódio. Uma honra pra nós. Muita expectativa. Uma honra. Muita expectativa mesmo. Aline, uma honra, tá? Receber você honra. aqui. É sempre um prazer quando temos um convidado novo, né? E ela aqui é a primeira mulher, né, gente? É a primeira, cara. Né? Que honra. Que honra pra gente. Vamos bater palma. Primeira mulher a participar. Pra começar, botando ela na fogueira aqui, a Aline. Vamos lá. Pra começar, quem é você hoje, além dos títulos e da tua carreira maravilhosa? Gente, que honra estar aqui. Nem sabia que eu era a primeira mulher. Primeira Olha mulher. que legal. Esse calorão do Rio de Janeiro. Olha que delícia, ar-condicionado, a voz foi embora. Mas a gente vai fazer, vai dar certo. É engraçado, né? A gente vive numa sociedade que as pessoas definem quem elas são pela carreira, pelo título. Mas, na verdade, o título é a consequência, né, gente? Você prepara, estuda, o título vem. Na verdade, ele não te define. Eu gosto de considerar que sou uma pessoa que governo. Eu governo. Sou alguém que decidiu governar a própria vida, sabe? E o governo, ele começa do lado de dentro. É muito complicado você olhar para tudo que você vê do lado de fora, no externo. O verdadeiro governo começa dentro de você. Então, qual é a realidade que você tem? Né? Um monte de empreendedor assistindo a gente. Qual é a realidade que você está? Aí você pode dizer, eu sou um empreendedor que faturo tanto. Isso é um tipo de título, onde ele se define ali pelo valor do faturamento. E quem não chegou ainda vai definir como. Então, na verdade, você não é isso aqui. O governo é dentro da tua capacidade de se refazer. Então, eu sou essa pessoa que governo, vejo uma situação, trabalho para ir para cima. Sou mãe, esposa, amo esses papéis, né? Muito além do título e da carreira. Eu me encontrei nesse lugar de esposa e mãe. Eu sou alguém que ama pessoas. Eu sou apaixonada por gente. Gente, é um negócio que cansa a gente, né? É verdade. Cansa a gente, mas eu amo muito gente. Minha vida foi dedicada a pessoas, então eu sou
além dos títulos, uma pessoa apaixonada por gente. Legal. Eu amo muito. Você fala muito sobre a questão de governo intencional, né? Dentro da empresa, o que significa a praticidade disso, o funcionamento? Fala pra gente como é essa experiência. Governo você imagina comigo, quem governa é intencional. O que é a capacidade de governar? Sejamos sinceros, ninguém governa nada. As pessoas repetem os padrões que alguém ensinou, fazem exatamente o que receberam. Pouquíssimas pessoas estão governando. Elas são reflexos de um sistema e elas vão reproduzindo aquilo. Quem governa assume a capacidade de ser autorresponsável por aquilo, olhar e falar, peraí, como é que eu faço isso aqui diferente? Então, governo é um negócio muito sério. A gente precisa se sentir autorizado para governar. Senão a galera fica acuada no canto de uma prisão. Essas prisões são invisíveis, mas é governado. Você vê, tem um monte de CLT aí que não tem governo nenhum, morre de medo de ser mandado embora, não fala o que precisa ser dito, porque tem medo de ferir o patrão, não performa, não contribui. Falta governo. Tem tanta gente insegura, mal posicionada, não tem coragem de falar o que acredita. Falta governo. Então, o governo e a intencionalidade. O que é a intencionalidade? Tem gente que malha. Tem gente que malha com intencionalidade. Você chega na academia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem gente que está malhando com intenção, olhando o tempo, a quilometragem, quanto tempo eu corri, em quantos minutos. Quem vai passar para um concurso, começa a performance de outro jeito. Tem intencionalidade. Então, não é viver, não é performar. É governar com intencionalidade. Isso não começa na empresa, gente. Então, como é que é governo e intencionalidade na empresa? Nunca vai começar na empresa, vai começar na vida da pessoa. Dentro da empresa, qual é o erro muito grave do empresário? Deixa os seus problemas do lado de fora. Nunca seu funcionário vai conseguir fazer um negócio desse. Ele está com dor de cabeça, ele entra com a dor de cabeça. Então, o que é o governo? A capacidade de gerenciar a sua própria emoção. Ter inteligência emocional para saber que eu tenho um problema lá fora que eu não vou resolver agora. Senão eu arrumo outro. Aí eu vou performar mal no trabalho, vou ficar com o problema lá e outro aqui. Então eu preciso saber, ter inteligência emocional para segurar uma coisa e mover outra. Então isso não começa na empresa, começa na vida. E reflete no negócio. Você é um ser integral. Profissionalmente, é um reflexo de quem você é na sua vida. Eu amo uma frase. Como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Você tira uma blusa, bota na cama para experimentar outra, eu vou com essa. E não guarda a outra. Você vai fazer o relatório depois, você vai procurar o outro fornecedor depois, você vai fazer tudo depois. Porque como eu faço uma mínima coisa, eu faço todas as coisas. Então esse governo começa na vida, é um ser integral. Ninguém passa a porta da empresa e fica dinâmico, prestativo, organizado. Isso é uma parada que a pessoa tem dentro da vida dela. E aí ela, consequentemente, vai manifestar isso no trabalho. Então não começa na empresa, começa nela. Legal. E automaticamente reflete no profissional. Show de bola. Ao longo de mais de 10 anos, né, formando líderes, qual foi o erro mais comum que você viu se repetir? Tem 2 clássicos, né? Um clássico que todo mundo erra feio. Pega um funcionário maravilhoso, vou falar até olhando para você. Pega um funcionário maravilhoso e bota ele para liderar a área, que ele é o melhor funcionário. Você perde o funcionário maravilhoso e não ganha o líder. Esse cara é bom fazendo, ele não é bom liderando. Liderar é outro jogo. O cara que é muito bom funcionário, trabalha muito bem, ele garante o próprio resultado. O líder precisa trabalhar o resultado do outro. Já não é mais o trabalho dele. É como ele extrai ali o potencial das outras pessoas. Não é todo mundo que consegue fazer isso fácil. E aí o cara não consegue mais performar como funcionário porque estão esperando dele outras habilidades de liderança. Então esse é o erro mais clássico. E tem um outro que mexe profundamente comigo, que para mim é o top 1. Qual é o maior erro, Kaline? Quando eu olho o empresário falando, esses caras não funcionam, estou cobrando o tempo todo, nada funciona. Meu olho chega a enche d'água porque a minha fala é, você não funciona. Essa equipe nunca será além da visão desse líder. Então, se o líder acha que o cara não funciona, a equipe não presta, nada dá certo. Esses caras estão fadados ao fracasso. Então, o líder precisa ter a capacidade de olhar para o time e dizer, eu vejo essa galera performando. Eu vejo essa galera sendo o melhor time. Você precisa olhar pro teu time e ver o BOP, cara. Eu tô treinando a tropa de elite. Mas a primeira coisa que o cara faz é ter uma visão. Isso aí não dá nada. Já é o terceiro que eu boto, demito, troco toda hora, não funciona. Você, que é o líder que ia desenvolver, olha e diz que não funciona. É o erro que a maioria comete. Não tem visão de olhar o desenvolvimento daquela galera.
Faz sentido para vocês isso? Com certeza. E na tua visão, Kaline, o que diferencia um líder comum de um líder que realmente transforma ali as vidas das pessoas, que realmente entrega resultado? Muito simples. O líder, ele precisa se importar de verdade com as pessoas. Se importe de verdade com as pessoas. Tem uma coisa que eu falo muitos anos. Na verdade, quem me acompanha vai ver eu falando aqui e vai se identificar com as falas que eu já falo há muitos anos. Você só tem uma chance de fazer diferença significativa na vida das pessoas. Como líder, é só uma chance. Aquele cara está sendo liderado por você. Ele pode pedir demissão, você pode demiti-lo, ele pode mudar de emprego. Você só tem uma oportunidade. Quer ver uma coisa, meninos? Olha para tua mão assim e tenta lembrar quantos líderes você teve que te influenciaram positivamente. É muito pouco. A maioria das lideranças que a gente teve foi autoritária, orgulhosa, dominante. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, um líder extraordinário, ele se importa de verdade com as pessoas. Ele entende que ele tem uma chance. E aí você pensa, né? Aquele líder que te deixou bom. Aquele líder que você fala, cara, esse cara mudou minha vida. Ele olhava nos teus olhos e falava, você é bom, menino. Melhora isso aqui. Isso aqui não tá bom. Faz isso aqui direito. Tu é grato àquele cara. Então, uma chance de fazer diferença significativa. Se importar de verdade com o desenvolvimento daquela pessoa. O líder, ele serve, né? Ele tá ali para desenvolver o outro não sabe. A posição do líder é fazer isso. Então, uma chance de fazer diferença significativa. Se importar de verdade com as pessoas. A gente ficou tão entusiasmado com a Kaline, a chegada dela, com a entrevista. A expectativa aqui, a gente esqueceu de dar um presente dela, cara. E ela vai morrer de sede. Aguinha. Porque assim, recebi a primeira convidada mulher aqui. Esquecemos de dar o presente. Esses caras muito estão num momento especial, ela merece, né? Obrigada. Com muito carinho, gente, aí a nossa caneca aí dos primos. Muito obrigada. Todo participante adora. Muito obrigada, adorei. Muito obrigada. Vocês lavaram? Posso botar água, né? Pode botar, fica à vontade. Na quinta pergunta aqui, que eu separei, eu quero tentar fazer um trocadilho e ver se eu vou conseguir ter um êxito aqui. Porque é uma parada também que a gente está tentando trabalhar como premissa nossa aqui, como lema, porque está falando de organização, cultura organizacional. Cultura organizacional. É muito falado, mas pouco vivido. Pelo fato de ser pouco vivido, a gente tem a palavra organismo, que fala de vida, e tem essa palavra de organização, que é mais a parada metódica. Como que funciona isso? Onde as empresas estão falhando? É só a organização? Tá faltando um pouco dessa vida, desse sentimento, desse timer de olhar, cara, precisa ser mais humanizada a parada, porque é muito só empresa. Como que você vê isso? Você foi cirúrgico agora, e é bom. O que acontece? A cultura organizacional é muito falada e pouco vivida. Esquece isso. A cultura acontece o tempo todo. A cultura está acontecendo. Se você é empreendedor, empresário, não está gerindo bem a sua cultura, ela está acontecendo. As pessoas vão trazer as delas e vai virar uma salada. A cultura acontece o tempo todo. Então a cultura está viva. Se a empresa tem uma cultura forte, e aí é o organismo vivo, nunca a organização. Porque a galera bota o papel na parede, né? Manual da cultura, regras da cultura, regras de comportamento. Aquilo não funciona. O que funciona é o que está vivo dentro das pessoas. Então, se a empresa tem uma cultura forte, a pessoa vai entrar e vai se adequar à cultura da empresa, que é viva, e essa pessoa vai ter mais padrões, mais organização, vai fazer as coisas melhor. Se a empresa tem uma cultura fraca, cada um traz a sua. E ali dentro vira o caos. Por isso que o empresário sangra. Por que ele sangra? Porque ele não conseguiu implantar uma cultura, não é viva. Ele quer, na cabeça dele, ele idealizou alguma coisa, mas ele não consegue ser. Aí tem um segredo. Por que não consegue? Por que é tão difícil? Cultura não é o que eu falo, não é o que eu falo, o que eu decreto, o que eu quero que seja. Cultura é o que eu sou. Cultura é o que eu penso. Ela acontece do lado de dentro. Então, por que é tão fácil para mim implantar cultura? Eu lembro de uma ocasião, uma empresa especialista de RH veio me perguntar, como você faz? Peraí, tu não é especialista? Por que tu tá me perguntando? Cara, eu não consigo fazer igual você faz. Falei, muito simples, você não carrega, então. Você não carrega. Você vai... Eu botei uma água aqui dentro agora. Eu tinha água e botei. Se eu não tivesse, eu não tinha como pôr. Como é que a cultura é forte? Eu carrego uma cultura de excelência, de padrão, de qualidade. Então, quando eu entro, eu implanto. Eu importo com as pessoas. Eu sou líder. Eu vou mover isso ali. O líder não acredita na equipe.
reclama o tempo todo, só cobra a galera. Como é que ele vai ter performance numa cultura viva? Nunca vai acontecer. As pessoas sabem quando você se importa com elas e quando você não se importa. Você quer uma equipe leal, mas você não é leal ao time. Eles nunca vão funcionar, cara. Eu fiz muito food service, né? Fiz muito restaurante, muito segmento alimentício. Acho que 80% dos meus clientes foi alimentação. E o que sobrou foi indústria, né? Muita fábrica, comércio de outros segmentos, enfim, serviço, saúde. Mas muito segmento alimentício. E o pessoal reclama muito. Essa galera não tem mentalidade. Até chão de fábrica também, fiz muita fábrica, muita indústria. O pessoal não funciona? Não. Na verdade, você não tem uma cultura forte. As pessoas querem uma causa, elas precisam do Flamengo. Eu estava na Expo Food agora, que rolou, foi muito legal a feira. E um amigo meu, empresário, está crescendo pra caramba, ele falou, Kaline, as pessoas precisam ser lideradas. Elas precisam se mover por algo maior que elas precisam de uma causa. Então, quando você está numa empresa, tem uma cultura redonda, que é gostoso fazer parte, que é vivo, o cara não fala, ele é. Ele é um líder incrível, ele é inspirador. Cada vez que você está com ele, você aprende mais. Você sai de perto dele e fala, cara, toda vez que eu tô com esse cara, ele traz uma coisa nova, como eu aprendo. Agora, quem quer andar com um cara que toda hora é uma cobrança, o que tá ruim ele tá sempre falando, o que tá bom ele nunca sinaliza. Se tá bom, não dá retorno que tá bom. Mas quando tá ruim, vai lá com a marreta na cabeça do... Que porcaria de cultura horrível é essa? Então, não tem como. A cultura, ela tá aqui. Por isso é o organismo vivo. A empresa é a cara do líder. Então, se o líder não tem um time que funciona, ele não foi leal a esse líder. Ele não foi leal a esse time. As pessoas querem a equipe leal. Como que eu gero uma equipe leal, Kaline? Como é que eu faço para gerar a lealdade do meu time? Seja leal com as pessoas, construa isso, implante isso. A cultura é o que você está tolerando. Se você é o primeiro a reclamar, falar mal do time e cobrar. Douglas, a gente cobra nossas filhas. Já arrumou o quarto? Já tomou banho? Aí a gente vai olhar o pé, vira o pé. Tá preto, volta pro chuveiro. Vai lá lavar o pé de novo. A senhora até disse cobrar no Instagram, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso não funciona, né? Eu gostaria que você comentasse sobre essa frase. Nunca vai funcionar. Você cobra creche. Aí. Cobrar é comportamento infantil. Isso vai contra tudo que você ouviu na sua vida. Mas é isso que funciona. Desculpa te dar essa notícia. Não, porque eu cobro do meu time, continue cobrando. Você vai morrer lá, porque o olho do dono que engorda o gado. Parabéns, fica lá olhando. Eu não quero ficar olhando, eu quero que o time funcione e eu vá pra praia. E o time tá funcionando. Um monte de empresários, eu falei, vai viver sua vida. O líder tá ali, ele trabalha junto, mas não depende dele. Ele chega num nível que a equipe funciona tanto que ele tem liberdade. Eu acredito nesse governo com liberdade. São 7 liberdades, né? Geográfica, espiritual, emocional, financeira, enfim. Eu acredito em todas elas. E eu sou meio metida, assim. Eu não alcancei as 7 liberdades, mas o que eu sei de caminho, eu já vou ensinando. Eu tenho que chegar. Aí eu falo, isso aqui eu não alcancei ainda não, mas se tu for por aqui, lê esse livro aqui. E a gente vai. Sabe os caminhos, né? Vambora, tem que ser, tem que viver. Aí o cara empresaria pra estar preso. É um CLT Premium. Parabéns. É um emprego caro que ele arrumou pra ele, né? O próprio negócio, isso não tem sentido. Mas ele não é leal às pessoas, ele não olha nos olhos, ele não diz a verdade. Não vai ter uma equipe leal nunca. Kaline, você já atuou em grandes empresas como Light e Petrobras. O que essas experiências te ensinaram sobre liderança na prática? Na época dos grandes negócios, eu aprendi muito essa cultura do medo. As pessoas nunca deram o seu máximo. O chefe chegava e elas precisavam mostrar que estavam trabalhando. É uma cultura tão enraizada no nosso país. Segunda-feira todo mundo se arrastando, tudo de novo. O ciclo, né? Que coisa terrível. Aí sexta-feira, sextou. Eu achava aquilo uma miséria tão grande. E eu ganhava relativamente... É tipo um escape, o sextou? Porque o pessoal a semana toda se lascando. Tipo assim, eu tenho a minha cervejinha no final de semana, meu churrasquinho, mas semana que segunda-feira começa o negócio tudo ruim de novo. O cara já vai deprimindo domingo. A sexta-feira ela vai na sexta, vai no sábado, dando domingo. Aí segunda a pessoa já tá naquela... Não tinha que ter segunda-feira, mas tem. Mas tem, não adianta. É uma loucura. Essa cultura do medo, de ter que mostrar, né? Isso é muito pobre. O chefe chegava aí, todo mundo correndo com a apostilinha. Chefe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que a pessoa estava na internet o dia inteiro. Foi a hora que o chefe passou que ela quer mostrar que está trabalhando. Eu achava aquilo miserável. Para mim é uma miséria emocional. Para poder garantir aquele trabalho. Eu nunca entendi aquilo. Quando chegou 2015, eu falei, Deus, por favor, me tira daqui, eu não aguento mais isso aqui, não. E eu ganhava relativamente bem. Status, né? Todo mundo achava chique onde eu morava, que eu trabalhava na Petrobras.
Cara, que loucura aquilo. E aí o que eu fazia? Estava atrás de uma planilha, controlando orçamento, vários projetos, centro de pesquisa da Petrobras. Quando eu me vi, eu estava na Copa, falando com os meus líderes. Não é assim que lidera. Você está perdendo a tua equipe. Eu falei, Deus, eu não quero mais mexer com orçamento, planilha, não quero mexer com gente. E foi aí, sabe, naquele cenário tão inóspito, um lugar tão inóspito. O mundo corporativo, ele pode ser muito frio. E eu não sei quem está ouvindo. De repente você não empreende, tem essa dor no seu coração. Se não dança conforme a cartilha, você não sobrevive ali dentro. É muito duro. E eu tenho como missão, sabe, lema. Apareceu o Lemos ali, ó. Lema. Eu tenho como lema levar mais disso para o universo corporativo, porque eu ajudo muito o empresário que tem 100, 200 funcionários. 50, 80, 90 funcionários. Mas esse mundo corporativo está frio, sangrando lá. Então eu tenho me movido, né, para alguns projetos para a gente entrar e ajudar essa galera a liderar com prazer, com disposição, com alegria. Porque ele tem que oprimir embaixo, porque alguém oprime ele. Então é um sistema de opressão. Nossa, Kaline, tudo é assim? Cara, é. Você diz a ideia, você chega na mesa de reunião, o outro rouba a tua ideia e fala como se fosse dele. Aí você tira com cara de babaca assim, mas não fui eu que falei isso? Ela não tá vendo que eu tô na frente dela? É um cenário que, se você não tiver muito posicionamento, você é engolido. Então eu aprendi muito como não ser líder nesse cenário. Tive líderes maravilhosos, eu honro o Pacheco. Pacheco foi um líder incrível. Honro muito meu líder. Mas assim, você conta na mão. Honro a Lúcia Castilho, que era minha gerente. Na época, era estratégia, não estratégia. Era o Maurício, também era um líder incrível. A Lúcia, esqueci agora o nome da gerência dela. Líderes maravilhosos, mas um caminhão de líderes ali muito mal preparados para lidar com gente, sabe? Então, eu aprendi muito, muito, muito. Por quê? Eu não tenho essa coisa de treinar só as pessoas. Eu sou muito treinadora, né? Mas o que é a grande sacada? Deixar um ambiente pronto para as pessoas funcionarem. Não adianta eu pegar uma pessoa treinada por mim e jogar no ambiente errado. Ela vai sucumbir. Então eu preciso de uma terra fértil. E a terra fértil é a cultura, é a base, é o solo. Então eu preciso de um ambiente que faça as pessoas funcionar. E aí como é que você muda um ambiente, Petrobras? O tamanho dessa máquina, impossível, você não muda nada. A estrutura. Não muda nada. Você vai, imagina mudar a política do país. É um negócio que você esbarra em cada esquina numa coisa diferente. Não tem como. Você não tem o que fazer. Empreendendo, não. A gente faz manobras. Vem cá, empresário. Tu quer esses 200 caras aqui em cima deles ou quer que eles funcionem? Então vamos lá. Dá para fazer manobra. É a história do transatlântico, né? Faz uma manobra num transatlântico. Pega uma canoa com remo e manobra. Quanto menor, mais fácil de girar, né? Transolímpico não. Transatlântico. Eu tô pegando muita transolímpica pra ir pra Barra. Tá indo pra Barra. Ela tá indo então dinheiro, né? Tá indo pra Barra demais. Eu tô direto na Barra da Tijuca. Ele tá quase morando na Barra também. Contágio social. Vamos trocar umas figurinhas. Tem umas paradas maneiras rolando lá. E eu te falei que eu sou perdida no GPS, então eu tenho que ficar focando pra não errar a transolímpica. E a transolímpica é um caminho mais rápido, né? Mas é isso aí. O Gabriel vai fazer uma pergunta, mas só endossar uma parada que eu acho interessante, porque assim, a gente tem esse perfil empreendedor, tá? Nesse mundo corporativo, as empresas ali, e eu percebo que essa cultura que você está trazendo, por mais que tenha esse caminho do empreendedor ou empresário, mas tem as pessoas que estão ali que são CLTs, né? Que o mundo funciona dessa forma. Tem o empresário, tem o empreendedor, mas sempre vai ter as pessoas que vão ser CLT, mas eu acho que o fato de você implantar a cultura, né, e o cara captar essa ideia, pode gerar um ambiente mais tranquilo, porque a pessoa talvez ela não tenha esse despertamento para ser um empreendedor, mas é CLT ali, tá dentro da empresa de um cara que tem uma cultura e ela desenvolve, trabalha com alegria, trabalha com mais livre ali, não fica com essa pressão, que ela não consegue talvez avançar ao próximo nível, tem medo de ser empreendedor, mas tá ali, CLT, tá legal, tá bom aqui, porque o ambiente mudou, a cultura chegou. Tem como acontecer isso? Isso é um espetáculo, esse é o meu trabalho. Viu? Você joga as pessoas dentro do lugar, aí elas vão se arrastando segunda-feira. Aí tem algo para fazer. Vocês sabem o que é morcegar? Ranha, tá? Vou fingir que não tô vendo. Aí vem o mais prestativo e faz, né? Então é aquela cultura. Tem um provérbio que fala que como vinagre nos dentes é o preguiçoso pro seu patrão. Pensa num vinagre batendo num dente, assim, não, esmalte do dente. É um preguiçoso. Então você tem uma cultura que se arrasta. De novo, a mentalidade da região da pessoa. Qual é a conversa de domingo? O patrão tá rico. Vai ficar puxando o saco do patrão.
É uma cultura tão pobre, né? É igual a parada. É o bilionário conta 30 CLT, aí você ficou todo mundo com raiva do cara. Júlia tá viciada nesses negócios, tá vendo? Um treinador versus 30 gordos, ela fica vendo aquilo. E aí você pensa comigo, caramba, o cara tem essa mentalidade porque ele veio de um meio que disse isso pra ele não puxar o saco do patrão. Então se ele trabalhar demais, qual é? Diminui aí, tá maluco? Vai querer que todo mundo faça agora, fica na tua. Olha como prende e trava o crescimento. Mas quando ele se expõe numa cultura altamente realizadora, a mentalidade dele muda. E o porquê que tanto treinamento não dá certo? Porque a galera pega a melhor semente e joga no asfalto. Pega a tua melhor semente e joga no porcelanato. No asfalto, ela não tem como germinar. Você precisa trabalhar a terra. Trabalhar a terra é desenvolver a mentalidade das pessoas. Aí quando ela entra, você ensina ela a empreender no seu CNPJ. Como você pode ser criativo? Onde você pode ter atitude? Nesse processo que você está desenvolvendo, o que você agregaria que facilitaria o seu trabalho? Só que o líder principal normalmente não quer ouvir essa pessoa, porque é ele que sabe. É muita arrogância, é muito ego. E uma das primeiras coisas que eu faço quando eu entro é fazer a gestão do ego. Tem que arrancar o orgulho, o ego, senão não vai funcionar. E aí esse cara diz, olha, a gente faz esses passos todos, eu acho que se a gente fizesse assim, a gente ganhava tempo. Ele se sente participando, ele sente que evoluiu. Ele deita a cabeça no travesseiro e fala, caramba, eu fiz um bom trabalho hoje. Você começa a desenvolver uma mentalidade de crescimento nesse cara. Tem 2 tipos de mentalidade, a fixa e a do crescimento. A fixa é engessada. Você dá um retorno, a pessoa fica ofendida. A de crescimento é imparável, né? Quanto mais você dá, mais a pessoa quer. Aí eu falo pra eles, essa mentalidade é da desgraça. Mentalidade da desgraça. Modo zumbi. Chega em casa, vou descansar. TikTok. Fala, isso não é descanso. E aí quando você começa a ensinar, a expor essa pessoa a isso, o olhinho deles faz assim, eu nunca ouvi isso na minha vida. Nunca. Onde que eu vejo mais isso? E eles começam a despertar. A mudança de mentalidade é um negócio espetacular. Aí essas pessoas viram um motor de propulsão dentro do negócio. Elas se sentem importantes, valorizadas, pertencentes. Ah, porque o cara não engaja. Não tem como engajar. Você não trouxe para compartilhar. Ah, tem como dar uma palestra de motivação aqui, Kaline? Não dou, porque não funciona. Motivação é igual banho. Tem que tomar todo dia. Tomou banho hoje, não tomou amanhã, você está fedendo. Então como é que vai ficar motivando todo dia? Tem que ativar, tem que ir lá dentro da engrenagenzinha, virar o botãozinho. E essa pessoa fala, cara... O que eu falo muito? Senso de significado e propósito. Tem que colocar senso de significado e propósito em tudo que você fizer na sua vida. Gente, é porque a gente, infelizmente, é muito produto do meio, né? Vamos que tempo é dinheiro, vamos que tempo é dinheiro. E todo mundo repete. Tempo não é dinheiro, é vida. Tempo é o sangue derramado. Dinheiro você faz aqui, gasta, faz de novo. Vida entornada. O que vocês estão gastando aqui? Não é dinheiro, é vida. Tempo. Então eu digo para o colaborador, por que você está aqui no treinamento? Ah, porque o chefe mandou. Nunca mais na sua vida você vai sentar num lugar sem saber por que você está derramando vida ali. Quem comprou essa hora sua? Ah, eu trabalho aqui. Tá, mas o que você está fazendo aqui? Você vai levantar daqui com o que você vai levar para sua vida? Então eu vou gerar o entendimento de eu estou derramando vida aqui. E é muito maneiro isso. No final, eles vão pegando a mentalidade. Por que valeu a pena você derramar a vida aqui? Porque eu aprendi. Porque eu tô um pai melhor. Liderança é igual paternidade. Se você é um bom pai, você é um bom líder. E aí, como é que eu faço, Kaline? Tá com dúvida na liderança? Conversa com a paternidade. Como é que eu faria se fosse meu filho? O bebezinho pode subir 10 vezes no REC. Você vai 11 vezes pegar. Você não deixa assim, deixa bater a cabeça. Não, você vai lá de novo, ele não entende. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Com o colaborador, você fala uma vez, quer que ele entenda? Será que ele entendeu? Será que ele sabe fazer? Será que você foi claro? A autorresponsabilidade puxa para você. Então você pensa comigo. Deixa eu só pegar um outro ponto que eu queria falar, do repete. Tô na correria, por causa da correria, porque estamos na correria. E o pessoal adorou, né? É chique dizer que tá na correria. Eu tenho um pavor disso aí. Pavor. Eu nunca estou na correria. Eu tenho intencionalidade. Intencionalidade. Nunca eu estou na correria. Existem dias mais agitados que têm mais compromissos. Então eu estou intencionalmente aqui. São 3h04. Vai dar 4 horas agora, no tempo que a gente está gravando. 3h30 a Júlia lanchou. Tá lá na escola. Eu não tô com a Júlia, eu tô aqui. E eu tô 100% aqui. Isso é ser intencional. E aí eu vou pegar o meu carro, vou dirigir. E eu vou estar com ela. E eu vou ser intencional. Então eu não tô na correria. Quem tá na correria não percebe, não observa, não vive. Perdeu.
Por que a gente adorou falar isso? É chique, parece importante dizer que está muito ocupado. Ser chique é ter liberdade, é liderar e governar a própria vida. Eu nunca estou na correria. Então a gente não pode repetir, tem que tomar cuidado. Aí quando você carrega algo assim, você implanta essa cultura no seu negócio, as pessoas voam. Por que você está gastando a vida aí? Não que eu estou separando aqui. Sério? Tu vai passar a tarde separando? Pergunta para Iá se tem um jeito mais fácil de você fazer isso. Ah, não pensei nisso, não gasta a sua vida aí não. Mas qual é a mentalidade? Vou me arrastar aqui a tarde toda, que aí dá hora de eu ir embora. Você não desenvolveu a mentalidade de crescimento. Na verdade, muitos líderes têm medo de desenvolver o crescimento no colaborador. Que liberta a pessoa, né? E aí que é o oposto. Se você tem os caras ativados, eles vão performar, o negócio vai explodir. Aí esse cara que era um funcionário, virou o líder de uma área que cresceu, agora ele começa a governar outros pontos. A gente viveu vários casos assim. A empresa cresceu tanto que agora ele lidera outras equipes. Os frutos, a colheita vem para todo mundo. É uma mentalidade muito complicada. Se for uma parada aí, trabalhar a terra, aí entra a cultura, cultivar essa parada aí. Top. Muito top. Não, e grandes líderes acabam se tornando um grande empresário também, posteriormente. Tem muitos empresários que empresariam e não tem nada de liderança. Tem autoritarismo. É isso aí. E aí é muito triste, muito triste. Eu amo pegar o caos, assim, quando tá muito ruim. Que aí meu trabalho aparece mais, né? Quando tá legal e vai ficar só um pouco melhor, não tem graça. Tem que pegar o caos. Mas você tá nessa vibe da Vermont, que você entrega ali e depois perde a recorrência, perde o cliente? Eu fiz muito isso de perder a recorrência. Eu tinha um amigo não, ele é um irmão meu. No passado a gente andava junto, ele falou pra mim, você precisa da recorrência, precisa da recorrência. Não fazia sentido na minha cabeça, eu queria pegar outro projeto. Na minha cabeça eu já resolvi aqui, agora eu preciso pegar outro. E depois de todo o processo que eu passei, eu mudei muito essa mentalidade. Hoje eu entendo que vale a pena ter alguém ali acompanhando o processo. Aí eu não faço mais isso. Kaline, existe um momento em que o profissional percebe que precisa deixar de ser um executor e se tornar um líder. Como identificar esse ponto? Na verdade, não é um ponto de virada, né? Falta confiança no time. Tem 4 pilares da confiança. Integridade, intenção, capacidade e resultado. O Steve Covey falou isso. E aí você pensa, para eu confiar no colaborador, ele precisa ser inteiro, verdadeiro, ele precisa ter uma boa intenção, a motivação precisa ser boa, ele precisa ser capaz e competente para fazer. Ele precisa dar resultado. Senão eu não confio. Tem gente que tem muita boa vontade, mas faz mal, executa mal, então você não confia. Então, por que continua executando? Não tem confiança no time. Não acredita que o outro pode fazer. Agora, é muita arrogância e prepotência, né? A gente achar que só a gente consegue fazer. Eu sei porque eu já fui essa pessoa. De falar, ninguém vai fazer como eu faço. Claro que não. As pessoas são únicas, elas vão ter outras ideias. Mas elas vão performar também. Então, o líder precisa ter essa humildade de deixar o outro experimentar, fazer. E a gente veio também de uma cultura que não pode errar. Isso é uma bobagem. Todo mundo com medo de errar. E aí ninguém funciona. Vale do Silício. Qual é a cultura do Vale do Silício? Erra. Erra rápido. Vamos experimentar. Então, erra, corrige, erra, corrige, erra, corrige. Então, estimule a cultura do erro. É um conceito das altas direções. A alta diretoria estimula a cultura do erro. Erra rápido e corrige rápido. Então, é uma bobagem a gente ficar executando com medo de virar essa chave, sabe? Deixa o time fazer. Você vai se surpreender. Os caras dão resultado. Eles fazem melhor do que a gente. Desenvolvendo aí líderes há décadas. Deu uma década mais ou menos, né? Desde que te conheço aí. Profissionalmente, O quê? Uns 10 anos. 10 anos, né? Na vida, 20 anos. Aí, Mas ganhando dinheiro com isso há 10 anos. Eu te conheço. Um ponto de virada nesse período aí, desses 10 anos pra cá. Como mudar a mentalidade dessa galera, né? Ou mudar esse perfil. O que você pode dizer sobre isso, né? Você desenvolve esse projeto há anos. E como existe esse ponto de virada, que geralmente que muda de fato a mentalidade do líder ali? Uma das chaves que eu sempre trabalho é assim que funciona. Quando você entende, primeiro, como que você pode fazer diferença significativa da vida dessa pessoa. Isso virou chave de muitos empresários. Eu vou bater isso de novo aqui. Você tem uma chance. Se importe de verdade com as pessoas. Gente, são conceitos tão básicos, tão básicos, tão básicos, tão básicos. As pessoas dizem, como você fez isso aqui? Muito simples, eu fui humana, liderei e me importei de verdade com as pessoas. Nossa, que mágica. A gente está tão carente de liderança, tão carente, que você vê essa má performance, é tudo sobre a liderança.
Se funciona ou não funciona, é o líder. Então o empresário reclama do que ele mesmo está construindo. Então como é que vira a mentalidade? Entra na tua empresa, e aí eu vou dar uma chave. Pergunta para a tua liderança principal, não pergunta para todo mundo não, que vai dar problema. Pergunta só para os teus principais ali. Como é que eu posso melhorar? E não justifica. Deixa o outro dizer. Constrói uma ponte. Como é que eu posso melhorar? Poxa, o senhor fala, não dá tempo da gente executar, você joga em cima, improvisa. Eu tenho que me virar. Eu não entendo sua expectativa, eu não sei o que você quer. Cada hora você fala uma coisa, eu tento atender, mas você só briga. Só me cobra, nunca me disse se eu estou acertando, se eu estou errando. Então vai lá e pergunta, como é que eu posso melhorar? A mentalidade do outro vai mudar quando esse líder mudar. Quando ele for mais humilde. Quando ele deixar esse orgulho no bolso. Quando ele falar, me ajuda a melhorar como líder. Cara, isso vira o jogo. Porque se o líder principal é humilde, está servindo. Porque pensa comigo, pirâmide humana, 5 metros de altura, a galera está olhando para onde? Para o cara que está mais alto. Só que aquele cara que está mais alto, ele subiu uma escada. Normalmente tem um troncudão assim, tipo Douglas. Lá embaixo, não é assim? Aí sobem 2, sobem. Esse cara é o empresário. Então ele está sustentando imposto e tal. O cara que está lá não sabe gerir nem o próprio salário. E nem sabe fazer a gestão do próprio dinheiro. E esse cara aqui está tendo que fazer todo o ecossistema funcionar para pagar todo mundo e tal. Então, se esse cara é humilde, é humano, diz como eu posso melhorar, ele fomenta uma mentalidade de crescimento no time. Mas precisa começar com ele. Fez sentido? Com certeza, muito sentido. Kaline, como alinhar performance e propósito sem cair em discursos vazios? Nunca é sobre performance, sempre é sobre propósito. Nunca é sobre performance. Nunca é sobre performance. Sempre propósito. Por que vira discurso vazio? Porque as pessoas não se importam de verdade. Elas não se importam. Tem um dos itens lá na ISO 9001, né, Sistema de Gestão de Qualidade, que fala das partes interessadas. Você vai fazer uma negociação, tem as partes interessadas. Eu sento para negociar. Como é que eu negocio? O que eu vou arrancar do Gabriel? Como que eu vou encher o meu bolso de dinheiro e prejudicar ele? Isso não são partes interessadas. Então falta muito propósito, as pessoas não se importam. Como é uma negociação incrível, quando eu sento e eu penso, como vai ficar bom para você? Porque para mim fica bom assim, fica bom para você. Teve negociações que eu fiz que o cara quis me espremer. Mulher tem isso, né? Mesa com um monte de homem, querendo tirar tudo. Coitado deles, não conhece a Kaline. Eu tenho um probleminha com essas coisas. Eu acho que foi você que espremeu eles. Eu falei, isso aí não tá legal, não. Aí qual é a minha fala? Cara, eu vou te servir com 220% do que você contratar. Eu vou te dar o meu nível máximo de honra, mas você quer me desonrar. Aí você me espreme, você me desonra. Teve um empresário uma vez que falou assim pra mim, é muito caro. Aí eu falei, caro? A sala dele era de vidro, dava pra ver a fábrica inteira. Eu falei, caro é ter 130 pessoas aqui dentro que não resolvem o seu problema. Aí ele apertou minha mão na hora. Vamos fechar. Onde assina o cheque? Que isso? Aí dá pra anotar isso aí, dá um corte. Nossa, isso é muito Aonde assina o cheque? Não resolve o seu problema. Então, assim, negociação é propósito. Troca de serviço é propósito. Passei por clientes que não ficaram satisfeitos. Passei por clientes que não funcionou. E eu fiquei muito revoltada porque não funcionou. Porque as partes interessadas precisam estar dispostas. Não adianta eu dar 220%, se a pessoa não mudar o comportamento, não vai funcionar. Teve uma empresa que eu me embolei com um cara 2 metros de altura. Eu falei, o problema daqui é você. Você é o problema, vai embora. Se você for embora daqui, essa empresa funciona. O problema é você, cara. A gente arruma tudo e você bagunça tudo, cara. Vai embora. Não, porque não tem como, porque não tem como. O problema é você, cara. Tu quer uma coisa e você tá trabalhando contra o teu próprio crescimento. Aí eu fico doida. Beijo. Tchau, vou embora. Porque eu não trabalho por dinheiro, cara. Outro provérbio eu amo, né? Sabedoria milenar. O dinheiro, a riqueza tá na mão da sabedoria. Na sua mão direita, a riqueza e honra. Na sua mão esquerda, a longevidade. Ou é o contrário, não sei. A riqueza tá na mão da sabedoria. O dinheiro é fruto. Só que a galera corre atrás do dinheiro. Não, eu trabalho pelo fruto, pelo resultado. A pessoa pergunta assim, quanto tempo você vai vir da empresa? Eu falo, meu amor, não vou bater ponto pra você. Você pode esquecer, não existe essa possibilidade. Vai ter semana que eu vou aparecer 3, 4 vezes aqui se eu achar que devo. E vai ter semana que eu não vou nem vir. Depende do time da gestão que a gente está aplicando.
Meu compromisso é com o resultado. E eu faço isso com o CLT. Só tem que tomar cuidado, porque se botar muita força, tu estoura a cabecinha do CLT, né? Tem que ir devagar. O cara bate ponto. Então eu preciso trabalhar essa mentalidade dentro do ponto que ele bate. Então eu aprendi a honrar esses níveis ao longo do caminho. A gente vai errando, acertando. Então hoje eu domino ali, né? Eu controlo. Mas nesse horário que você tem aqui, qual é o resultado que você está gerando? Porque senão o cara trabalha de verdade, Douglas. O GCL bate o ponto. E ele vai ficar aí se arrastando até a hora de bater o ponto. Porque ele precisa cumprir aquele horário. Não faz sentido na minha cabeça. Ele precisa gerir resultado. Então tem dia que ele vai dar em 4 horas o resultado que ele daria num dia inteiro. E vai ter dia que ele vai trabalhar 16 horas porque tem um projeto legal para entregar e ele vai ficar mais tempo. Gestão de resultado. Mas você tem que bater um ponto. Então vamos gerir o resultado. Então eu tenho muito isso, né? Vamos gerar resultado. Isso aqui não está dando resultado. Muda. Eu tenho muito forte esse negócio do governo, muito forte. E eu vejo as pessoas patinando muito. Por quê? Cultura é o que você tolera. O comportamento tolerado vira cultura. Vou dar um exemplo. Se teu filho manda um palavrão no meio da sala, tu tá com seus amigos e ele manda um palavrão. Você não deixa para conversar com seu filho sábado de manhã. Você fala, só um instantinho, gente, dá licença. O que é isso aí? Tu ouviu isso aonde? Que isso? Na boca de uma criança, um palavrão horrível desse, ouviu isso aonde? A gente não fala isso aqui. Tolerou, é aceitável. Gabriel, simples assim. Fez uma vez, o empresário não falou nada, aqui pode. E aí vai fazer de novo. Lembra que eu sou contra a cobrança. A cobrança não funciona. O comportamento genuíno. Olha, esse tipo de comportamento a gente não... Aí eu falo extirpar. O que é extirpar? Arrancar pela raiz. Esse tipo de comportamento nessa organização, não. A gente não trata as pessoas aqui assim. Aí você blinda uma cultura. Só que o próprio cara é o que xinga, o que bate na mesa. Se não der exemplo, mano, a equipe, ela... Não vai funcionar. O líder, ele é o espelho, mano, da tropa, não adianta. Por isso que eu entro no empresário e pergunto, como é que tá teu casamento? Como é que tá a tua vida com os teus filhos? Porque às vezes o cara não tem moral em casa, aí ele quer chegar lá, aqui tu manda, tu é o poderoso, e lá na tua casa. Como é que tá teu relacionamento com a tua esposa? Eu amo tomar café com as esposas. Como é que ele tá em casa? Ai, Kaline, olha, difícil, complicado. Então vamos lá, vamos ser homem primeiro, vamos ser pai primeiro, vamos ser esposo primeiro. Aí você vai ser um empresário top. Agora tenta empresariar com a casa toda bagunçada, não vai dar não. Eu não tô dizendo que é fácil não, tá? Tem um princípio que muitos anos eu ensino. Primeiro dentro, depois fora. Cara, dentro é muito difícil. Aqui é mole, meninos. Botei uma roupinha legal, tô arrumadinha. Não é assim que eu lavo meu banheiro na minha casa. Então os problemas reais estão na nossa versão mais vulnerável. Sabe? Por isso que eu falei que eu sou meio metida. Tem coisa na vida que não tá resolvida ainda. Mas eu tô aqui no passo de resolver. Vou cambalhotar e eu vou resolver. Dentro é sinistro. Dentro é onde o bicho pega. Fora tem a performance, fantasia, um monte de coisa. Fora é muito fácil. O cara chegar lá e bater na mesa e gritar com todo mundo mole. Ser pai presente. Ser um esposo dedicado. É sinistro. Eu falo no masculino porque a maioria são empresários. Muito homem, né? Tem pouquíssimas... A estatística dos homens pouquíssimas mulheres em cargo de diretoria executivo. Muito pouco. É um universo muito masculino. Esse universo pode ser quebrado? Meu filho, estamos aí desbravando os 7 mares. Você consegue enxergar uma projeção para as mulheres? Sim. Então. Nessas funções, nesses cargos. Tem uma métrica? Quantos anos isso vai demorar? Não acredito assim. Eu acredito, como eu falo do governo, e que precisa começar dentro. A mulher precisa do timing muito. Eu vi diretoras que caminhavam comigo. Ganhou o bebê e voltou para o trabalho. Mas tinha que amamentar. Mas ela disse que não ia amamentar, não. Porque tinha relatório de diretoria para entregar. Surreal. Então, eu não acredito que essa função vai negligenciar as primeiras funções. Eu não consigo crer nisso. Então, eu acredito nessa executiva, nessa diretora, nessa empresária, como reflexo das capacidades e habilidades criativas dela. Competência. Como é que gera uma competência? É o chá, né? É um clássico de gestão isso aí. O que é o chá? Conhecimento. C de conhecimento. H de habilidade. A de atitude. Conhecimento, habilidade e atitude. Olha como é simples. Tem gente que tem muita atitude, mas conhece pouco. Aí você fala, esse cara tem atitude demais, mas sabe pouco, segura a onda aí, meu filho. Chega lá e diz, vou fazer acontecer. Calma, cara. Acabou de chegar, né? Assim não. Senta aqui que tu vai olhar primeiro. Tem gente que não tem atitude nenhuma e sabe. Tem gente que sabe e não tem habilidade. Tipo aqueles professores que a gente teve, que tu sabia que o cara sabia muito, mas ele não sabia ensinar. Ele começava a falar, você fala, cara, ninguém tá entendendo nada, mas eu sei que ele sabe. Então a gente tem competências que são a junção de conhecimento, habilidade e atitude. Então tem mulheres que têm muito isso.
Elas são muito criativas. Então, essa mulher ela não vai caber num universo só dentro da casa dela, vai ficar doida. Eu deprimi. Fiquei depressiva. Falei, preciso inventar alguma coisa. Não dá pra mim ficar só em casa. Então, eu acredito nisso. Tem mulheres que transbordam. E aí, pra elas é fácil, elas tiram onda. Tem outras que é mais desafiador. Tem mulheres que foram chamadas pra dentro, que são excelentíssimas donas de casa. E ali é o lugar delas. Então, eu acho que a mulher ela é livre para se experimentar em lugares, desde que ela não perca o governo da casa dela. A única mulher que pode deitar com meu marido e beijar aquela boca maravilhosa do Cid sou eu. Que isso, hein? Que isso, hein? Tá com moral, hein? Ela tá levando pudim pra você. Não, gente, você não tem noção. O beijo do meu marido, você respeita meu marido, que a conversa ali é outra. Então, esses lugares são insubstituíveis. Vou fazer aniversário de casamento agora, sexta-feira. Sexta-feira, quantos Eu ia anos? fazer a conta aqui agora, porque o bagulho é doido. Eu nasci casada, né? Então, calma aí. Eu nasci casada, não sei. Ele me pegou para criar 24 anos. Não, não é isso não. 2004. Eu não sei fazer conta de cabeça. 22 anos de casado. Vou fazer bodas de prata daqui 3 anos. E eu tenho 39 anos. Eu nasci casada. Ele pegou na planta. Aí falou, vou investir. Tinha 14 aninhos. Aí vou pegar na planta essa menina aqui. Então, esses lugares insubstituíveis, ela não pode perder. Então, não acredito em métricas, acredito em mulheres que têm a manifestação de algo que elas precisam. E isso é uma frase que eu falo muito. Você não pode ser tímido na manifestação do que você carrega. Você não pode ser tímido na manifestação do que você carrega. Douglas, poucas vezes na vida eu conheci pessoas tão criativas como você. Você é exageradamente criativo. Você é a imagem e semelhança do Criador. Tu tem uma capacidade única. Tu imagina se isso entulha e tu não bota isso pra fora. Tem que ter espaço para colocar a criatividade. Então, é tão natural, porque transborda. Transbordar, né? Então, é natural. Então, empresariar para mim, negócios para mim é tão natural. Eu amo, eu vim desse meio, nasci lá dentro. 14 aninhos, eu estava numa diretoria francesa, tentando falar francês com os diretores. O grupo EDF comprou a Light na época. E a gente não falava nada de francês. Minha chefe foi embora pro Texas. Aí sobrou. E eu tentando me resolver com 14 anos, cara. Então eu vim disso, né? Então é muito fácil. Agora, tem outras áreas que são desafio para mim. Então acho que a mulher ela precisa se experimentar e ver que ela não vai perder os papéis principais. Porque aí é derrota, né? Aí a vida, você não cuidou do principal, aí não tem sucesso. Com certeza. E, Kaline, nessa época, né, nessa era de inteligência artificial, cara, gostaria de saber de você, qual é o maior desafio da liderança nesses tempos onde agora um robô cria um montão de coisas, né? E agora as empresas estão utilizando a IA. Pode falar pra gente qual é? Tem vários desafios aí. Vamos por partes. Primeiro, por incrível que pareça, né? Tá todo mundo preocupado de como o profissional vai se comportar. Minha preocupação não é essa. No Brasil, porque tem os estudos dos Estados Unidos e tem a do Brasil. No Brasil, a gente está muito atrás ainda. Pouquíssimas empresas estão dominando isso e a maioria está perdendo o timing, como sempre. Demora, perde o timing. Então, minha preocupação, as pessoas não se atualizarem a tempo e vão ficar miseravelmente para trás. Segundo problema de tudo, né? O segundo BO. A capacidade que o humano vai ter de fazer a interação com a IA. Não é ser substituído com a IA, é trabalhar junto. Você tem agora um time com agentes, então eu preciso performar junto com os agentes na execução das tarefas. Eu faço uma palestra que eu demorava 2 horas e meia preparando. Eu palestro há muitos anos. No mínimo aí, 2 horas e meia. É assunto que eu dominava muito, 1 hora e meia. Para construir, fazer a apresentação, 5 minutos. 5 minutos. Idealizo o que eu vou fazer, jogo na apresentação e vou tomar café enquanto está fazendo sozinho para mim. Muita gente está perdendo timing. E terceiro, quem que usa brincando, né? Fica ali conversando, pega o texto e tal. Não consegue colocar capacidade de pensamento crítico. Isso é um problema. Fica genérico todo mundo. Tipo, tô na correria que todo mundo repete. Todo mundo joga lá e aí usa o texto. E aí a gente sabe diferenciar quem está fazendo e produzindo e quem está copiando, e aí fica tudo igual. Então, eu lamento muito quem perde o pensamento crítico. Os estudos estão falando que o que o profissional vai precisar manter é a análise crítica, trabalhar junto com o robô. Insustentável não trabalhar com o robô. Então, o robô não vai te substituir, você precisa aprender a trabalhar com ele. E a empatia, a escuta, porque esse poder de comunicação, de troca de relacionamento, é a única coisa que vai nos manter. É eu conseguir entender a tua ideia,
pedir a IA para fazer, analisar se o que ela me entregou é exatamente o que você estava buscando. Essa capacidade crítica é do humano. E aí, sabe o que vai acontecer? A gente não ficou muito tecnológico e parou de interagir. Agora a gente vai precisar voltar. Olhar nos olhos, falar, eu não entendi o que você quer. Você me desculpa, eu produzi isso aqui, eu acho que eu não atendi a sua expectativa. Qual era a sua expectativa? Isso vai causar uma evolução no homem? Isso já causou. Já causou. A disrupção já aconteceu. A gente está perdendo timing no Brasil. Tem empresas que já estão todas automatizadas na IA. Todas. Não precisa mais de funcionário na empresa. E tem gente que está no chat GPT pedindo para escrever um texto. A gente demora muito para pegar o timing. Eu estou estudando muito. Estou virando, estudando. E não dá. Isso é mais uma capacidade do profissional do futuro, depois da IA. É a capacidade de aprendizado. Como que a gente veio? Qual era a formação da mentalidade? Faz uma faculdade, se forma. Aí a pessoa entende o quê? Me formei. Como é que os adolescentes falavam? Já acabei, já. Aí você falava, acabou o quê, candango? Aí tu fala, e agora? Eu fiz o 2º grau, ensino médio. Acabou de começar a tua carreira. Não existe mais formação. Não tem mais. Porque 2, 3 dias já vem. É muita atualização. A capacidade de continuar aprendendo. A gente precisa. Cara, eu achei que eu já tinha dominado um monte de coisa. Então, na minha cabeça, depois que Júlia nasceu, eu li muito menos do que eu lia antes. Eu lia muito, a minha vida era ler. Me preparei muito, né, para o que eu faço. Me preparei uma vida. Eu tinha essa coisa, essa obsessão do preparo. E eu me preparei. Quando a Juju nasceu, 9 anos atrás, a minha capacidade de leitura reduziu muito, porque o tempo é dedicado ali a ela. O tempo que eu não estou trabalhando ou servindo em outras áreas, eu estou com ela, com meu marido. E na minha cabeça eu estava tranquila. Eu domino meu segmento. Não estamos tranquilos. É assustador. Imagina. É assustador, é assombroso. Eu fico assim, meu Deus. E quanto mais você descobre, mais vem coisa e blá, 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 blá. Então tem que apertar o botãozinho do F5 e atualizar todo dia. Tem que seguir os caras do Vale do Silício. Tem que ver o que a galera tá fazendo. Pra ontem. Não dá tempo mais. A gente já tem um gap absurdo. Quem demorou a surfar a onda já tá pra trás. Cara, tem uma parada muito... Eu vou fazer uma pergunta. E não tá aqui no roteiro, mas falando sobre isso, vendo isso... eu acho que minha filha é um mutante. Eu acho que a sua também é. Nasceram com... Elas são nossas filhas. Então, nasceram... Porque pra esse mundo que tá vindo aí, que se atualiza, eu acho que, cara, já tem alguma coisa ali que Deus já colocou na capacidade mental, cognitiva delas aí pra poder já... Nessa geração se adaptar a isso e já sobreviver a essa geração, viver nessa geração, nessa toda a evolução que vai ter. Você consegue enxergar isso? Porque assim, eu fico assim, é absurdo, cara, Caterine. Então, cara, é demais ver aquela Deixa eu aproveitar isso que você falou para falar uma coisa. A disrupção já aconteceu, certo? Eu acredito muito. Eu não só acredito, como eu valido isso. Tudo que existe já estava pronto para vir, né? Sim. Não foi um acaso assim, isso apareceu. Claro que não. A humanidade foi recebendo downloads ali nos tempos certos. E olha que bacana. Tinha um cara procurando a eletricidade. Estava disponível já, mas tinha alguém ali atento procurando aquilo. Tinha alguém atento lá para entender a gravidade. Aí jogava lá. Cai. Estava disponível. Tinha alguém ali interessado em descobrir. Você imagina, cara, o Freud, né? O Freud lá, cara, não é consciente. A pessoa não consegue tomar essa decisão de forma racional. Tem alguma coisa por trás. E o cara ficou ali obcecado. Pum, revelou o inconsciente para ele. Então a IA já estava pronta para esse tempo. E aí eu quero dar um recado para isso. Nós ganhamos o tempo de volta. Caterine e Juju, então. Não sei o nome dos filhos de vocês. Então, no timing. Nós ganhamos o tempo de volta. A instrução é remir o tempo, né? Dá uma remida no tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo no original é comprar o tempo de volta. Douglas, eu passava dias fazendo um relatório, que a IA me dá em minutos. Minutos, irmão. Eu mandei ela rodar análise crítica que eu achava que só a gente poderia fazer. Eu passava semanas preparando uma apresentação com as justificativas. Ela dá todos os gráficos, com todos os desvios, mapeadas justificativas em minutos. Não há mais o que fazer, eu não tenho o que fazer. Eu preparo uma apresentação para uma palestra em 5 minutos. 5 minutos. Eu jogo o que eu quero na IA, ela desdobra, eu jogo no aplicativo da apresentação, ele monta para mim. E tá pronto. E já apresenta direto, nem precisa baixar. Já vai online. Absurdamente rápido. Aí você pensa... Por que nós ganhamos esse tempo de volta? E aí nessa corrida maluca da roda do rato, que eu tenho pavor, que tá todo mundo correndo, por que a gente ganhou tempo de volta?
Por que que agora nada do que você faria que era repetitivo você se mantém? Tudo foi automatizado. O que que sobrou? Sobrou ser pai, ser mãe, ser esposo. Que bom, Cara, tem noção? O que essa galera no futuro vai fazer? Pra você ter uma ideia de como isso é sério. A gente estava num churrasco lá na Barra. Na Barra, cadê o rapaz da Barra? E aí eu tava com a filha de uma amiga. E aí a gente ensinou pra ela como é que fazia a apresentação. Blu, 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 blu. Ela, meu Deus, é muito rápido. Pois é. Aí ela não queria que ficasse a logo mostrando que ela tinha feito a apresentação pela IA. E era uma parada pra universidade, ela ia entrar num trabalho, uma coisa assim. E ela falou, eu não posso deixar eles verem que eu fiz aqui. Olha o medo dela achar que iam achar que ela era preguiçosa porque ela rodou na IA. Eu falei, não, amor, é o contrário. Eles vão perceber, a banca examinadora vai perceber que você está atualizada, que você tem inovação. Porque não se faz na mão. A apresentação no Canva, esquece, demora muito. O Canva ficou lerdo. Então, a capacidade de inovar, de fazer, hoje não é mais virtude. Eu sabia escrever muito bem, sempre soube escrever muito bem. Hoje não é mais virtude, todo mundo joga lá e escreve. A pessoa me mandava os textos para eu revisar. E eu falo muito isso, né? Ser líder é isso, governar é isso. Quem anda comigo não vai escrever errado, não vai falar errado, não vai sair amassado. Eu vou dizer, tua roupinha tá amassada, tem que passar com ferrinho. Não deixa a pessoa sair de qualquer jeito. Porque é liderança, tem que desenvolver o outro, pô. Eu não posso desenvolver no que eu não sei. O que eu não sei, eu não tenho como. Mas o que eu sei, vem cá, deixa eu economizar teu caminho. Então essa galera tá vindo num outro nível de mentalidade. Não existe mais mostrar serviço. Existe a capacidade humana de sentir, de ter essência. Então por que a gente recebeu o tempo de volta? Pra gente se importar de verdade, pra gente ter propósito, pra gente ter profundidade. Senão a gente passa pela vida batido e tá perdendo tudo, sabe? Não, porque tá na correria pra quê, cara? Nem tem o que correr. Pra você se sentir importante e alimentar o ego que tá correndo. Não tem correria, não. Senta no tapete e brinca com a criança, porque tu não tem mais nada pra fazer. O robô tá trabalhando pra gente, a gente tá dormindo, Douglas. Que loucura. Que loucura. 24/7. Não dorme, não fica doente, não falta. Tá rodando os agentes lá. Eu tô com o sistema criado. Sabe quanto custava pra fazer uma programação? 2012, 50 mil só o código-fonte. Só o código-fonte era 50 mil. É tipo o alicerce, a estrutura do prédio. 50 mil. E ninguém liberava aquele código-fonte pra ninguém. Hoje você não precisa mais de programador, a IA faz pra você. Que loucura. Eram milhares e milhares de reais pra gente desenvolver. E demorava anos, porque a gente dependia do programador. A gente tinha uma central de ABAP. Quem é das antigas aí? Lembra da programação ABAP? Tu não podia falar com os caras, porque um código que ele perdia na hora de programar, ele tinha que refazer aquilo tudo, uma loucura. Isso não existe mais. Os caras estão programando em Python com comando no Cloud. Tá assombroso o negócio. Então você vai dizer que você está ocupado com alguma coisa, toma vergonha. Você abre um PDF hoje no computador, ele diz assim, esse documento está muito longo. Quer um resumo? Ele resume o documento para mim. Eu não preciso ler o documento mais. Não estava longo não, tinha 8 páginas. Está muito longo esse documento. Por que está remindo o tempo de volta? A gente tem que parar para pensar. Eu estou escrevendo sobre isso, o livro sai esse ano. Vou publicar. Sobre remir o tempo, acho que se encaixa muito a próxima pergunta, que é o movimento que você está criando. Né? Remir o tempo, porque tem o líder das últimas horas. Seria isso, esse movimento. Qual foi a tua dor, a tua percepção? O que é esse movimento? A gente falou isso no WhatsApp, fala ou não fala sobre isso? Eu falei, Karine, fica à vontade, você tem que ecoar isso aí. O movimento é o seguinte, tem muita gente que não lidera a própria vida, não lidera a própria história. Na verdade, é a maioria esmagadora. Todo mundo produto do meio, correndo para lá e para cá. Pouquíssimos estão realmente governando. Tem segurança, posicionamento, dizer eu faço isso, não faço isso, eu sou assim, não sou assim, isso funciona assim. Governo. Isso começou a mexer muito comigo. Eu estava naquele período mais de dentro, né? E aí começou a queimar no meu coração. E eu tenho um chamado para preparar líderes. É uma missão. Eu preciso treinar líderes. Líderes de empresas, Kaline, consequência. Treinar negócios para mim é consequência. É treinar para a vida, liderar a si mesmo. E é engraçado que vocês olham para mim hoje, eu era a pessoa mais insegura da face da terra. Prisões de insegurança. Morando em Nova Campinas, chegando lá na Zona Sul, Praia do Flamengo, frente à praia, uma diretoria francesa, eu me sentia a pior das piores. Meu sapato era um quichute,
E eu com vergonha, então eu era muito insegura. Chamavam meu nome, eu já ia igual um bichinho do mato. Então eu tive que desfazer dentro de mim aquilo tudo, todas as vulnerabilidades de alguém que vem muito de baixo. Enfim, então eu falei, peraí, se eu conseguir chegar no governo, qualquer pessoa consegue. E aí eu tenho essa coisa. Aí quando eu abri o movimento, eu expliquei e soltei. 100 e poucas pessoas pararam dentro de um grupo de WhatsApp. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Foi muito rápido. E eu falei, tem gente clamando e gritando por isso. Você está trabalhando aí na roda do rato para pagar conta. Teu filho está querendo brincar com você e tu está lá igual um alienado. Não, tá errado, precisa governar. E aí comecei a ensinar as 7 dimensões da liderança, né? Que eu falo tanto: governo, colheita, serviço, tempo, intencionalidade, enfim. Comecei a multiplicar. E eu sirvo gratuitamente nesse grupo ali, boto desafios. E tô vendo as pessoas governando, é muito lindo vê-las falando, olha, eu não estava governando minha vida, meu dia, minha rotina. Não sei te explicar. Eu tenho, Gabriel, um senso de urgência. É como se eu tinha um amigo na pós, na época do MBA. Ele falou assim pra mim, cara, tu tem uma parada que parece que tu vai morrer amanhã. Ele com raiva de mim. Um abraço, amigo, se estiver me ouvindo. Ele vai saber que eu tô falando com ele, Luciano. Ele falou assim, tu tem uma parada, parece que tu vai morrer amanhã, cara. Calma, cara. Tu tem 20 e poucos anos. Pô, tu fala que tem que fazer hoje. Vai morrer amanhã não, cara. Eu falava, eu tenho um senso de urgência. Eu tenho uma sensação... Sabe quem tinha senso de urgência? Não sei se vocês vão lembrar desse cara. Miles Moron. Um líder muito assim, bom, empreendedor. Né? De Bahamas, né? Ele morreu com 50 e poucos anos, né? 40 e poucos, 50 e pouco, o avião caiu. Ele era muito bravo. Cara, esse cara deixou vídeo, livro. Eu sou apaixonada por tanto que ele multiplicou. Ele, não sei se ele tinha uma noção que ele ia viver tão pouco, mas ele botou senso de urgência. Eu me alimento dos conteúdos que ele produziu. Aí tu pensa comigo, 39 anos eu já queimei. Quantos livros eu escrevi? Será que eu gravei suficiente? Se alguém for lá no Instagram, vai conseguir ouvir e aprender tudo que eu vim gerando a vida toda. Eu não gravei o suficiente. Eu preciso deixar mais. Eu tenho esse senso de urgência. Eu acho que as pessoas tinham que ter também. Do tempo que elas têm, o que elas estão deixando, o que elas estão construindo. Queimou. É um pavio que não volta. 39 anos, foi embora. Então isso, tu tem que botar a mão na cabeça e falar, cara, peraí. Resultados que eu achava que iam ser muito fáceis, para mim demoraram demais. Coisas que eu achei que eu ia conquistar, depois eu vou falar um pouquinho. Então, assim, nem tudo saiu como eu planejei. Então, eu tô tendo que cambalhotar coisas que eu achei que estavam resolvidas. E o tempo tá passando e ele não volta. Então, tem que botar intencionalidade na vida, porque ela tá correndo. E é lamentável as pessoas priorizarem o dinheiro. Tempo é dinheiro. Jura? Você imagina, 24 horas por dia a galera queima, né? Joga 1 hora no Instagram fora, assim. Você imagina 24 mil na tua conta todo dia. E no outro dia fala, o que tu fez com os 24 mil? E tu, Gessé? Torrei. Não sei, fiz um podcast, gravei um negócio, dei uma palestra de manhã, não sei o quê. Tá, virou meia-noite, mais 24 mil. No final da semana, quanto que daria de dinheiro? No final do ano, do mês. Como é que você ia dar conta de prestar conta disso? Eu acho que você ia ficar envergonhado se você tivesse jogado tudo fora. Mas o tempo, que é irrecuperável, a gente deixa sangrar. A gente não é produtivo, não tem alta performance. E a alta performance é a capacidade de governar a si mesmo, é o domínio próprio. Eu falo, eu tenho que fazer isso aqui, tenho que fazer da maneira certa. Tem um livro que chama A Ciência de Ficar Rico. E ele fala que você precisa fazer a coisa certa da maneira certa para enriquecer. Senão não dá. Pô, eu fiz um monte de coisa, fez a coisa certa da maneira certa, então não vai chegar. Sabe? Então tem coisas que eu patinei, que eu demorei a acordar. E eu tô revoltada que eu demorei a acordar. Eu tô com ódio. Aí eu vou cambalhotar 3 vezes. Entendeu? Imagino. O que significa ser um líder da última hora para você? O que é o líder da última hora? Tá escondido lá em Mateus 20. Qual é a historinha de Mateus 20? É uma história, né? Uma parábola. Fala que os caras estavam lá de manhã na praça, aí o dono da vinha passou e chamou os caras. Aí, 9 horas da manhã, foi lá de novo, 12:00, 3 da tarde. 5 horas da tarde, ele foi de novo. Quando ele chegou às 5 da tarde e levou os caras, ele tinha combinado com quem tinha chegado cedo, que ia receber o salário do dia todo. Quando ele foi pagar, o expediente acabava às 6. Então, quem chegou às 5 recebeu o salário todo. Aí o pessoal que chegou de manhã pensou, pô, os caras chegaram agora, ganharam o salário todo, a gente vai ganhar mais. Cara, quando ele apagou e recebeu a mesma coisa, eles ficaram doidos. Como assim? A gente ficou no sol o dia todo, os caras chegaram agora. Isso é o tempo da IA. Esse trabalhador da última hora, é o líder da última hora.
Gabriel, quantos anos você tem? 30. 30 anos. Jovem, novinho. Há 20 anos atrás, tu não tinha a tecnologia disponível que tu tem hoje. Tu dá hoje na IA um comando, ela desenha a estratégia toda do negócio para você. Tu tem noção de como era caro estudar estratégia há 20 anos atrás? Você só estudava estratégia IBMEC, FGV. Sabe quanto é a mensalidade do IBMEC? Era quase inacessível chegar. Tem tudo disponível. Você pode pedir para ele procurar em tempo real. Eu quero o que o IBMEC fala disso, o que aquela personalidade X de gestão, não sei o que, fala sobre isso. Tem uma frase de Peter Drucker, falecido Peter Drucker, maravilhoso, pai da gestão moderna, né? Ele fala assim, ó, tudo que acontece naturalmente dentro de uma equipe é confusão, atrito e má performance. Qualquer coisa diferente disso é resultado de liderança. Sensacional. Bota a gente junto, vai dar problema. Só vai dar certo se tiver liderança ali. Tu consegue pegar a mente desse cara e trabalhar um agente de IA para performar nele dentro da estrutura metodológica do IBMEC. Como é que a gente tinha acesso a isso há 20 anos atrás? Ou seja, a gente chegou depois, entre aspas, porque a gente está desde cedo, né? A gente já andou, foi muito. Mas quem vai chegar no final, uma Caterine, uma Júlia da vida, vai colher o que a gente veio, ó. A gente cavou poço. Quando alguém acha uma coisa lenta, a Júlia, ai, tá lenta, a internet não tá funcionando. Eu falei, amor, você não sabe o que é uma discada? Fazendo... O barulhinho da discada. Tá maluco. E aí quando conectava era uma alegria, porque a gente não sabia se ia conectar. Então a gente veio lá, ó, desentulhando os poços, para uma geração agora surfar, porque o caminho está desbravado. Então isso é um líder da última hora. Ele está agora vivendo uma estação de colheita de uma galera que veio preparando um caminho. Então o líder da última hora, ele vai surfar um nível gigantesco de colheita absurda. Já está publicado. 2026 é o ano que mais vai nascer multimilionários, como nunca na última década. Óbvio, qualquer pessoa fica agora, está tudo pronto. Por isso tem que estudar a ciência do enriquecimento. Como é que faz? Você pode errar a bola na trave várias vezes, mas uma hora tu vai emplacar. Tem que fazer. Vai esperar você fazer 60 anos? Não, tem que ser agora. Mas a gente tem mentalidade para isso? Tem que ter mentalidade para isso, porque está tudo disponível. Me dá um senso de urgência absurdo. Não tem como. Está muito disponível. Só que aí, onde que pega? Comportamento. Vocês passaram pelo roteiro aí da neurociência ou vai vir agora? Não vai chegar ainda. Tá. Depois eu falo, então, para não ficar repetitivo. Então, nos bastidores do seu trabalho, qual foi a transformação mais marcante que você já presenciou de um líder da sua equipe? Foram alguns casos que me marcaram muito, mas tem alguns assim especiais. Numa mesma empresa, 2 situações. Te amo, amigo. Não vou falar o nome para não expor vocês, mas você sabe que eu tô falando de você. Ele tinha um gerente que ele falou, não sei o que eu faço com esse cara. E o cara começou a me maltratar. Eu precisava de um momento com ele pra gente fazer o alinhamento. Ele não vinha de jeito nenhum e me dando fora. Falei, sem problemas, no seu tempo, na hora que você puder. Esse cara subiu. Eu fiz uma intervenção estratégica nele, que não deve ter durado 20 minutos. Esse cara desceu a escada. Outra pessoa. E até muito tempo depois, esse líder, esse empresário dizia pra mim, cara, o que tu fez com esse cara? E eu falava, não sei. E isso me mexe muito, porque eu entendo o chamado que as pessoas têm. Tem gente que faz faculdade, tem gente que foi chamado para aquilo. É diferente, gente. Ah, você faz o quê? Marketing. Por quê? Ah, porque dá dinheiro. Porque tá todo mundo precisando, eu faço. Eu fui chamado para isso. Tem uma unção para quem foi chamado, é um trem diferente, tem um dom ali, tem um negócio. Falei, caraca, eu acho que Deus me chamou para esse negócio, porque não é possível, eu não fiz nada demais. Mas parece que vai no botão certo. Agora, se tu me botar em outros lugares, tu vai me mandar vazar dali. Os empresários de restaurante, eu falo pra eles, que isso, tá muito bom isso aqui, não sei o quê. Aí eu falo, me bota na cozinha. Tu vai me demitir do mesmo jeito. Vai falar, vaza daqui, garota, some daqui. As meninas que cozinhavam lá pros projetos sociais que a gente fazia, eu descascando alho lá, as batatas, elas arrancavam da minha mão. Dá isso aqui. Sai daqui que tu tá demorando. Ensina, faz gestão aí, cozinhando. Falava, recebe alguém lá pra aconselhar, porque tu tá demorando, tá atrasando a gente. Gente, eu tava descascando a batata. E eu não sei descascar com a faca, só com o descascador. Então, Nutella. Então, tem áreas que não são minhas. Na minha área, eu domino. Então, você pensa comigo. A gente não pode nunca se comparar com a pessoa quando você olha a área de domínio dela. Eu tô na minha área de domínio. Vocês me chamaram para falar do assunto que é o assunto da minha vida. Aí você vai olhar e vai dizer, caraca, mas eu sou aqui isso em tudo? Claro que não. Tem um monte de outras áreas que não é.
Aí o que as pessoas fazem? Vê alguém brilhando na área que é o domínio, se compara, se reduz. Não, cara, aquela pessoa está na área de domínio dela. Se você vê essa pessoa em outra função, você vai dizer, meu Deus, que derrota. Eu não sei pregar um botão. Minha mãe é costureira profissional, minha mãe é uma excelente costureira. Eu não sei pregar um botão. Então, eu sempre falo isso. As mulheres ficam me olhando assim quando eu estou palestrando. Eu falo, gente, eu não sei pregar um botão. Aí elas, meu Deus, tipo, que absurdo. Como é que não sabe pregar um botão? Não sei pregar um botão. Então, tem as áreas de governo, né? Aí você pensa comigo. Deixa eu só pegar aqui para eu finalizar o raciocínio. Aí esse menino foi uma muito forte. E os donos desse negócio eram filhos incríveis no negócio. E o pai tinha passado o legado para eles e eles estavam conflitando, porque os 4 queriam muito que o negócio desse certo. Mas cada um tinha suas idealizações e estava dando problema. E foi tão rápido, foi tão simples. Você fica com RH e compras, você com manutenção, você com finanças, você com... Separamos as áreas, cada um confia que o outro vai fazer o melhor. Ok. Os caras começaram a prosperar de uma forma, se entenderam lá como é que iam funcionar. Cara, eles explodiram, não só em crescimento, mas em propósito. É outra empresa. A cultura que eu encontrei quando eu entrei e o que é aquele lugar hoje. Eu falo que cultura tem cheiro. Tu entra num lugar, tu respira, se é um lugar carregado de ego, de orgulho, de vaidade, de soberba, fede. E um lugar gostoso, leve, né? Então essa empresa me marcou muito, foi um crescimento assombroso. Tiveram outras assim com a cultura muito fedida. E a gente mexer, fazer intervenção e chorar com o líder na cozinha depois, essas coisas mexem muito comigo. Do líder falar muito obrigada, porque eu não sabia mais o que fazia. Você imagina um líder de negócio sonhar e eles não querem entrar no próprio negócio. Ter raiva, pensar em entrar na própria empresa e já ficar doente, angustiado, porque está tão ruim, tão tóxico. Aí veio a NR1. Deve ter gente aí preocupado com a NR1. A atualização da norma, riscos psicossociais. Ministério do Trabalho preocupado com o adoecimento do colaborador. Quem está preocupado com o adoecimento do empresário? Porque começou a onerar o governo, né? Muita gente afastada, crise de ansiedade, burnout. 70% dos casos falam que a liderança é tóxica. O problema é a liderança. E aí essa conta foi para o INSS, né? Para encostar as pessoas. Então eles não vão assumir essa conta, devolver para o empresário. Ver se tem risco psicossocial. Se tiver, vai aplicar multa. Aí eles estão preenchendo formulários para dizer se o ambiente de trabalho é tóxico ou não. Olha que loucura. E para o empresário, cadê o formuláriozinho dele para dizer eu estou morrendo aqui, eu quero matar todo mundo, que não funciona. Só tem o formulário do imposto. Entendeu? Complicado. Você, na questão dos desafios da vida, eu te conheço há muito tempo, minha irmã, minha amiga. Eu sei que você passou muita coisa, mas eu perguntei para você, cara, você quer falar sobre isso? Falar sobre esse momento de dor, da tua enfermidade, mas você falou, não, eu vou falar. Porque isso pode impactar, pode ajudar alguém, né? Pode trazer ali luz, força, um caminho para a pessoa continuar, mesmo passando por esse problema. Como foi passar por essa experiência da tua enfermidade? Vou falar que é tua, né? Ela teve ali por um momento e agora deu tchau. Mas como que foi isso? Mexe com você ainda? Pode carregar nisso uma mensagem? Vamos lá. 2023, eu estava com o escritório lá no Rossi, todo planejado, meu sonho. Descubro um nódulo na tireoide quando fui biopsiar câncer maligno. De tudo que eu vivi na vida, foram muitos processos, todo mundo passa, né? Por altos e baixos na vida. Nada se compara a esse período que eu vivi. E vou dizer uma coisa para vocês. Eu fui desfeita nesse processo. Tudo que eu acreditava, tudo que era seguro para mim, todas as minhas convicções, todas elas ruíram. Desabaram. Todas elas. Tu imagina você tentar segurar, vamos supor que esse lugar tá todo desmoronando. Aí tu pega um pedaço da placa da parede que caiu, aí tu tá tentando colar com a argamassa aqui, só que aí a parede aqui toda ruiu. Foi assim. Minha vida foi desmoronando. Eu voltei para minha casa de Nova Campinas, que era a casa que eu tinha. Meu padrão de vida foi caindo. Fiquei meses sem falar. Eu ainda estou me recuperando de tudo isso. Mas uma coisa muito louca disso tudo. Nada nunca foi tão profundo. Nada nunca foi tão doloroso. Nada nunca me desfez como esse processo me desfez. Ninguém nunca vai ter noção. Eu posso contar com detalhes. Ninguém nunca vai ter noção. É impossível. Mas
eu acho que de toda a minha vida foi a única oportunidade que eu tive de mergulhar em lugares de mim que eu nem sabia que existiam. Aqueles vales que você passa, sabe? Para vocês terem uma ideia, eu ainda estou aprendendo a lidar e conhecer a nova pessoa que saiu desse processo. Nunca foi tão difícil retomar. A história do governo toda nasceu depois disso. Porque eu não conseguia retomar. Era tanta dor de tudo. Já tinha curado, já tinha resolvido. Mas eu não conseguia. Mexeu muito comigo, muito. Muito, muito, muito. Passou muito mais tempo do que deveria ter passado. Eu não conseguia voltar. Eu desfiz quem eu era, então eu não tinha onde pisar. Eu não sabia mais nada. Pessoas que eu amava, coisas que eu segurava firme, que eu achava que eram para sempre. Caiu tudo, acabou tudo. Aí você olha para o lado. Vocês lembram daquele filme antigo, O Vento Levou? Vocês lembram desse filme? Caraca, aquele filme era sinistro, vou até ver, tem muitos anos. Nem sei se dá pra ver, né? Dá, tem. Deve ter, né? No final ela pega aquele pedaço de terra assim na mão. É uma sensação de quem eu sou agora, depois disso tudo. Para recuperar minha segurança, meu posicionamento foi isso aqui. Não conseguia falar mais, mas já estava falando, já estava curada. Mas dentro, totalmente desfeita. As minhas convicções, as minhas crenças acabaram. Então eu falei, o que é? Cara, que loucura. Foi horrível. E, ao mesmo tempo, foi a melhor coisa que aconteceu. Como é que pode? Fez eu encontrar comigo. Tipo a cabana, que o cara vai lá ver a menininha, não sei o que. É o pior momento da vida dele, mas, ao mesmo tempo, foi onde ele se reencontrou. Eu acho que eu era aquele jardim bagunçado lá. Foi horrível, mas foi uma oportunidade de... Porque eu vou fazer 40 anos. Então é uma oportunidade de eu mexer em coisas que eu preciso daqui para frente. Não fazer o que eu fazia antes. E eu ainda estou aprendendo a lidar com isso. Eu ainda não tá. Estou engatinhando nesse novo ciclo, sabe? Ainda estou me percebendo ainda. Não é considerado ao luto, mas eu passei pela experiência do meu pai, de perder meu pai. Porque a gente tinha muita amizade, né? Era um parceiro meu. Apaixonada pelo seu pai. Para mim, ele é vivo. Eu só fui sair desse luto da morte do meu pai pela forma que foi. E eu entrei nesse vale, né? Nessas crises, uma série de coisas. E você deve conhecer, pelo menos, o nome, o sobrenome você conhece. Uma vez eu trabalhando com Uber, peguei uma corrida, aí quem veio? Dário Brunet. Caraca. O pai do Thiago Brunet, da família Brunet. Eu honro muito ele. E nesse mesmo período ele tinha perdido a esposa, né? Aí Fanny Brunet. Aí tocou a corrida, Dário Brunet. Aí quando ele entrou no carro, pastor Dário Brunet, aí você me conhece de onde? Aí, você fez parte da mesma igreja lá na Penha, na época do pastor Leonardo e tal. E aí a gente começou a conversar no carro, aí entrou na questão do luto, que ele também não conseguiu. Foram 4 anos para sair daquela situação. Né? E eu também vivi essa experiência de quase 3 anos, até que eu consegui sair, mas é muito difícil. E eu imagino que não é um fator de comparação, mas passar pelo que você passou e se encontrar, reconhecer, ressurgir uma nova Kaline. Você tem toda uma estrutura, toda uma base, cai tudo, e agora não, tem que me levantar, tem que continuar. Eu vivi uma experiência assim, eu posso falar mística, transcendental, porque tive um sonho com ele e ele falou, cara, segue a vida. Porque ele morreu no período de Natal, ele falou, ó, segue a vida. Foi assim o sonho, fala com tua irmã, vocês precisam celebrar o Natal, porque a gente ficou 3 anos no luto ali e não conseguia, as crianças pequenas, pai, por que você tá chorando? Aí, esperava ele toda segunda-feira chegar e não chegava. E imagino que você passou por um momento muito difícil também. Que loucura. Mas eu imagino que agora está mais forte. É muito louco isso, né? Ninguém programa na vida assim, vou perder meu pai aqui e vou ficar... Não existe isso. É muito louco. E outra coisa, a psicanálise dá um prazo lá, né? 2 anos de luto. É o período saudável. Cara, isso não existe. Eu tô em 2026, eu tô recomeçando há pouquíssimo tempo. Isso porque eu fiz isso aqui. E eu pedi para pessoas, dá um tapa na minha cara, faz alguma coisa, me ajuda. Eu preciso continuar. A missão tá me esperando. Mas dentro... É porque vocês estão conhecendo aqui, né, ela muito correria braba, elétrica. Imagina ela entrar nesse estágio, né? Então, assim, para chegar ao ponto, me ajuda aqui, dá um tapa para voltar, porque é foi sinistro. Imagina, foi difícil. Foi sinistro. Eu tô me conhecendo de novo. O que eu acho disso? O que eu acho daquilo? O que acabou acontecendo? Como eu era muito... Eu entrei num estágio de eu tenho que ser mais humilde, eu tenho que ser mais... Só que aí eu me perdi, porque eu não sou essa pessoa. Você imagina eu chegar aqui e tentar ser... meninos, eu acho que quando um líder... Não
sei, né? Eu acho que eu não sou essa pessoa. Mas na minha cabeça eu precisava acessar uma humildade. Umas noias que vêm. Porque assim, você não imagina que você vai ser contemplada num sorteio desse, né? Como assim? Câncer? Não, eu não. Não, vê direito, tem alguma coisa errada. Não era só câncer, eram 28 nódulos malignos que ia tirar minha tireoide inteira e eu ia ficar meses sem falar. Não, tem alguma coisa errada. Na primeira noite da cirurgia, você não consegue mexer, você imagina, né? As minhas amigas zoando que eu tava degolada. Caraca, degolada, cara. Todo mundo me zoando. Você não consegue mexer, você não consegue beber água. O objetivo da vida passou a ser tomar um copo d'água. Eu amo água, eu bebo muita água. Quando eu virei a água, eu quase morri porque a água não descia. Cara, eu molhava a boca, molhava o lábio e ficava botando a língua para conseguir matar a sede. Falei, Deus, quando eu vou conseguir tomar um copo de água de novo? Então foi uma parada muito louca, ninguém nunca vai entender, né? Só quem vive que entende. E aí aquela madrugada não tinha posição para dormir, foi a primeira noite em casa, né? Depois da alta. Eu andando assim no quarto devagarzinho, tava na equitativa ainda. Aí eu andando devagarzinho para um lado pro outro, falei, o que eu faço com isso aqui que tá aqui? Comecei a ficar revoltada, né? Falei, eu faço o que com isso aqui? Não dá para falar. Eu recebi um insight, um download que você vai produzir de outra forma. E aí eu escrevi, eu li, eu alinhei coisas, porque o que eu carrego queima muito. Se eu não transbordar, eu vou morrer. Eu falei, eu faço o que com isso tudo que queima aqui? Então foram meses de reaprender a ouvir. A sabedoria habita no silêncio. E a gente fala demais, a gente fala muito. Então você não ter como falar e você ficar na roda só ouvindo. Cara, eu aprendi muito. E eu preciso sempre resgatar a experiência. Caraca, passei do limite, resgata a experiência. Volta, como é que era lá? Para eu reconectar. Mas se eu ficasse muito naquele estado, eu não ia conseguir ser de novo, né, o que eu precisava no caminho. Então acho que tá chegando a neurociência aí. Vamos embora. Karine, como a neurociência e o comportamento humano influenciam diretamente na liderança hoje? Gente, isso é muito legal. A gente avançou muito, né? Hoje a gente sabe muitas coisas que há décadas atrás a gente não sabia. Então, por exemplo, tem um conceito que chama neuroplasticidade, que ele fala exatamente de como os padrões, né, as conexões ali do sistema nervoso conseguem se modificar. Como? Você expõe a pessoa a experiências novas, estímulos novos, ela cria novas conexões. Então, o cérebro ele vai na neuroplasticidade se fazer. Aí, por exemplo, se tivesse um bolo aqui, a primeira coisa que eu faria era comer o bolo, porque era automático o comportamento de comer o bolo. Na neuroplasticidade, você vai se comportando diferente, sendo colocado em experiências diferentes, estímulos diferentes. Se tivesse um bolo aqui, eu não comeria. Eu seleciono qual bolo eu vou comer, que dia eu vou comer, não é porque tem um bolo eu vou comer. Mudou. Então, como é que impacta a liderança? É possível transformar. A mentalidade da pessoa chega na sua empresa, no seu negócio, e você desenvolve, expõe essa pessoa a novas experiências. Então, uma pessoa desorganizada, que entra numa empresa padronizada, com checklist de tudo, com cronograma diário, semanal, de atividades. Essa pessoa começa a ter processo na vida. Ela leva aquilo para a vida dela. Ela começa a performar melhor na sua organização. Então, afeta muito. Tudo é comportamento, né? A liderança lida com o comportamento das pessoas o tempo todo. E a neurociência hoje tem muitas ferramentas para ajudar a gente nisso. Isso influencia muito. Então, vamos lá. Para quem já está liderando equipes desmotivadas, por onde começar uma vida real? Essa chave vira no seguinte. Por que a equipe está desmotivada? Tem que ir lá no início. Onde que começou a desmotivar? Ninguém é contratado para um desafio novo, para entrar numa empresa nova e entra desmotivado. A pessoa entra já mais animada porque está começando um emprego novo. Por que desmotivou o time? Quais foram as situações que acontecem? Tudo desmotiva o time. Tem vários fatores. Então tem que procurar por quê. A equipe se sente pertencente, ela se sente participativa, você pede a opinião dela, você constrói junto. A equipe tem prazer de estar ali, o ambiente é agradável. Então tem que ir lá na raiz do porquê desmotivou. E não tem como você querer uma equipe motivada se você não tiver visão, se você não for motivado. Se você não souber exatamente para onde você está indo. Você está motivando um time para onde? Eles estão seguindo você para ir para onde? Você imagina, eu tenho a opção de seguir você. Eu segui você lá no seu trabalho super legal.
Segui, acho que eu segui Gabriel também, que apareceu para mim seguir. Então eu olhei e escolhi seguir. O líder dentro de uma empresa você não escolhe, você não tem opção. Esse é o seu líder. Então a pessoa tem que lidar com uma pessoa que ela não escolheu seguir. Então desmotiva quando esse cara não é inspirador. E aí eu tenho que me submeter a esse cara. Então como é que eu motivo a equipe? Sendo uma pessoa motivada. A equipe está desmotivada porque você está fazendo um estilo de liderança que não move desafio. E tem um segredinho também, né? Você desafiou a pessoa muito além da capacidade dela, ela desmotiva porque ela não se sente conseguindo dar conta daquilo. Ela tem uma angústia de eu não vou conseguir. Quando você bota muito abaixo, a pessoa se sente subutilizada. Isso aqui é muito simples. Eu tenho capacidade para mais. Então, o segredo também da liderança motivar sempre é alinhar o tamanho da capacidade do time com o tamanho do desafio. Então, você pega uma pessoa muito boa e bota ela para cortar o papelzinho. Pode ser que ela se sinta subutilizada ali. Então, ela sabe que ela consegue desafios maiores. Então, o líder motiva muito o time. Quando ele puxa um pouquinho, não tanto. Senão a pessoa trava também. São segredos da liderança. Eu chamo práticas de liderança, né? Que vai mais ali na raiz da prática. Mas é ser um líder motivado. O time é reflexo seu. Exatamente. O time é a cara do líder. Se a equipe está desmotivada, você está, com certeza, desmotivando eles. Bem de você, sempre. Autorresponsabilidade. Muito bravo, né? Caminhando pro final. E pra gente adiantar aqui, Kaline, pra fechar. Vamos fechar? E deixar uma mensagem pra galera. Teu propósito de vida pra gente ficou muito claro e que Deus fez, tá fazendo. Mas deixa uma mensagem, qual o legado que você quer deixar pra... Como tá falando assim da última hora, então tem que deixar um legado, essa parada para a próxima geração, deixar uma mensagem pro público, uma mensagem de esperança, aquilo que você acredita, já falou muita coisa, mas qual o legado que você quer deixar para a próxima geração através do teu trabalho, da tua vida, tudo que você representa? E muito grato por ter recebido você aqui. Uma honra. Gente, eu tenho muito essa questão da liberdade, né? Isso mexe muito comigo. O legado que eu quero deixar é de pessoas livres. Eu falo de prisões. Você tem um empresário preso num negócio que não funciona sem ele. É uma prisão. Você tem um alto executivo que cresceu na carreira, faz lá seus 150 mil reais no mês. Mas chegou no topo da Wall Street, né? Tá lá no topo da pirâmide. E aquilo não faz sentido mais para ele, está preso. Ele não pode sair dali porque ele não consegue manter o padrão de vida de outra forma. Você tem mães que estão dentro de casa inseguras, têm vontade de empreender, mas elas não se sentem capazes. Prisões. Eu tenho muito isso forte. Eu queria muito que quando eu deixasse esse mundo, eu deixasse as pessoas mais livres. Livres da opinião dos outros, livres dos medos de tentar. Eu tentei tantas coisas que deram errado. Eu sempre me preocupei tanto com pessoas, eu sempre botei as pessoas até à minha frente. Eu botava elas primeiro e eu depois. E mesmo assim não teve jeito, eu arrumei inimigos no caminho. Tem lugares que eu não frequento, porque eu vou encontrar com pessoas que eu não quero encontrar. Mesmo cuidando tanto, eu tive desafetos no caminho. Então a gente não vai acertar sempre. Mas a gente precisa ser livre. Livre para experimentar, para criar. Né? Livre para ser, para pertencer. Livre para desenvolver o outro, para ser desenvolvido. Para acertar e para errar. Para ser bem sucedido e para quebrar. Eu precisei ser livre para quebrar. Quebrei. A saúde quebrou tudo junto. E agora eu estou recomeçando. E estou feliz no meu recomeço. Então eu quero deixar um legado de liberdade. Por isso que eu falo tanto de governo. Você precisa governar. Sabe? Olha, isso aqui eu não gostei. Isso aqui eu não achei bacana. Olha, isso aqui me fez mal, não quero andar mais com essa pessoa. Eu fui sincera e achei que a pessoa não foi sincera. Então, eu não tenho como. Então, vou seguir. Sabe? É ser livre para experimentar as versões de você. Ser livre para crescer, para desenvolver, para prosperar. Para ver o que você acha certo e o que você mudou de opinião. Ser livre para mudar de opinião, para dizer eu era assim, agora eu não sou mais. Ser livre para dizer me perdoa, dizer eu errei, desculpa, pensei que eu estava certa, não sabia, você não me contou, como é que eu ia saber? Então
Eu acho que o governo é isso. É acessar a liberdade. E eu quero muito deixar esse mundo mais livre da prisão do tempo. As pessoas estão escravizadas no tempo. Não ande na correria. Viva uma vida com intencionalidade, com governo. O dinheiro corre atrás e alcança quem governa. Quem corre atrás do dinheiro, o dinheiro fica fugindo. Mas quem governa, a pessoa diz, eu quero isso aí, quanto é isso aí? Eu quero comprar isso aí. Então, se posicionar em governo é ser livre da roda do rato, do sistema que roda. E você viver uma vida que vale a pena ser vivida, sabe? Então, meu legado, acho que é preparar pessoas para serem líderes de si mesmas, para terem essência, para poder dizer, eu sou bom nisso aqui. Porque maldita humildade, né? Que enfiaram na gente, que não pode dizer que é bom. Que fala, nossa, achei boa demais. Ah, desculpa, meu amigo. Desculpa. Né? Ah, porque eu achei que o cara estava muito... Que bom. Ele está seguro para fazer aquilo ali. Então, ser livre para se preparar, para crescer. Para ser você, né? Acho que é isso. Gente, você que está assistindo, chegou até o final desse episódio. A minha recomendação para você é que você volte, assista quantas vezes for possível, para que você possa, de fato, ser livre, destravar. Então, Kaline, eu tenho muita gratidão de caminhar com você esses anos aí. Amo-te. E ter você aqui hoje, né, cara? Amo você, as morenas lindas da sua vida. Eu imagino que os meninos também estão felizes demais. E vamos agradecer aí todo mundo que fez parte desse episódio, desse projeto. E muito obrigado mais uma vez. Uma honra, eu que agradeço. Primeiramente, agradecer a Deus, porque Ele preparou esse momento trazendo você, né? E vou falar, aprendi muito aqui. Eu estou muito emocionado com o que você trouxe aqui. Eu me identifiquei bastante, muito emocionado mesmo. É a sua história de superação e a governanta que você se tornou. Aprendi muito aqui. Que Deus continue te abençoando abundantemente mais. Amém. Você vai alcançar muitas coisas grandes aí na sua vida. Amém. Você é uma grande governanta. E quero agradecer também aos nossos patrocinadores, tá? Nossa família, tá? E a todos, até os nossos diretores que fazem parte de tudo isso. Muito obrigado mesmo. Que podcast maravilhoso. Que honra. Cara, meu Deus do céu. Que maravilhoso. Kaline, muito obrigado, tá? Eu cheguei a me Eu emocionar. tô me tá? segurando aqui, ó. Eu me emocionei Não, de me quero segurar, chorar que é uma aqui, história mano. assim de muita superação, tá? E dá pra ver que você com esse espírito seu colérico, de liderança, isso me motivou, cara. Me motivou porque eu também sou empreendedor. Motivou o Gessé, motivou o Douglas. E quando o Douglas falou que vai vir uma pessoa aqui que é minha irmã, mas ela é fera. E aí a gente viu que você realmente é fera. O conteúdo que você passou pra gente aqui foi um aulão, foi uma faculdade. Mas só que muito mais do que isso. Ela é uma pessoa muito humilde e uma pessoa que é humana. E é isso que a gente busca aqui nesse podcast, passar para vocês que estão aí em casa, trazer pessoas humanas, gente como a gente. Muito obrigado, Kaline Schmidt. Uma honra, eu agradeço. Foi um prazer. Muito obrigada. Dá meu arroba aí, né, pro pessoal seguir. Com certeza, com certeza. Eu ia colocar lá... Quem quiser saber eu ia mais. pedir o Matheus para colocar lá no encarte lá a Braba das Brabas. Mas é porque eu reconheço isso, minha irmã, então tem que puxar... Já fui braba, hoje eu não sou mais braba. Não. Que isso. Sou brabinha hoje, sou brabinha. Bom. Gente, esse episódio aí não deixe de assistir mais uma vez. Vamos que vamos. Segue a gente nas redes aí. @Kaline Schmidt, quem quiser acompanhar. Kaline Schmidt. Bota Kaline com C já. Ó, e vai vir novidade aí com a Kaline também, já. Treinamento aí. Tem coisas vindo aí, né? Tem coisas, vamos fechar algo além do podcast, então já fica preparado aí. Solta o spoiler. Tem expectativa aqui, ó. Tem muita coisa boa vindo aí. Treinamento, evento aí, masterclass, muita coisa boa com Kaline Schmidt. Mais uma vez, meninos, gratidão. que honra, sucesso no que vocês estão fazendo, multiplicando. Crescer e contribuir, né? Enquanto a gente cresce e contribui, parabéns pelo que vocês estão fazendo aí. Deus abençoe. Vamos bater palmas a ela. Obrigado, uma palma. Sou uma boa. É uma Valeu, palma. galera.